Eu dei um tema para essa ministração, dei o nome de geração real. Geração real. Real em que sentido? Em dois sentidos. Real no sentido de verdadeiro, de autêntico, de algo que efetivamente está acontecendo, não um fake, não uma possibilidade, não uma ideia, mas uma realidade. Mas também real no sentido de realeza, porque nós somos filhos do rei, nós fazemos parte do reino de Deus. Então nós precisamos viver de uma maneira verdadeira, mas também com essa realeza muito clara para nós. E quando eu penso nisso, um dos personagens bíblicos que me chama a atenção e que me ensina muito sobre isso, e que fora Jesus, o meu personagem bíblico favorito, Davi me ensina muito sobre isso, e é em cima de um momento da vida dele que eu quero conversar contigo nessa noite. 1 Samuel 17, se você está com a sua Bíblia aí, no seu celular, impressa, seja do jeito que for, a partir do versículo 48 eu quero ler alguns versículos. 1 Samuel 17, a partir do 48. Você conhece a história, mas vamos relembrar aqui. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu, eu quero destaque aqui, correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, se pôs de pé sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Você conhece essa história? Essa história você já leu, já ouviu mensagens, já fez reflexões em cima dela, mas essa é uma história que sempre me chama a atenção. E é interessante que quando nós lemos a respeito de Davi, na verdade, quando lemos alguma passagem bíblica, nós sempre aprendemos algo novo, e eu tenho certeza que temos oportunidades nessa noite de recebermos algo novo da parte de Deus. Davi, ainda adolescente, cuidava dos rebanhos do seu pai. Seus irmãos mais velhos, seus 3 irmãos mais velhos estavam nessa batalha. Davi, então, ele recebe uma incumbência do seu pai: olha, vá até onde seus irmãos estão e dê uma olhada como é que está a situação ali. Davi fazia isso diariamente, ele ia até o fronte de batalha e ele voltava para cuidar das ovelhas. Num dia, o seu pai pede para ele levar algumas coisas para o seu irmão e também para o comandante. Davi leva, enquanto ele está ali, ele ouve Golias desafiando os soldados de Israel, o exército de Israel. O texto diz que Golias tinha aproximadamente dos 2,90 metros de altura, e ele então está diante do povo e ele fala: olha, não precisa lutar um exército contra o outro, não. Vamos um contra um. Me mande o seu melhor guerreiro, me mande o seu melhor soldado, e nós vamos lutar um contra o outro, e aquele que vencer então dará vitória para o seu exército, e aquele que perder também decretará a derrota do seu exército. O texto diz que os soldados estavam apavorados. Saul, que a Bíblia inclusive a respeito dele diz que ele era também de uma altura diferenciada. Quando Saul foi ungido rei de Israel, o texto bíblico diz que ele os mais altos do povo de Israel batiam no seu ombro. Era um homem alto também, um poderoso guerreiro, um homem experimentado em batalhas. Nem ele tinha coragem de enfrentar. Davi, adolescente, ele chega ali e ele ouve a respeito daquele desafio, e ele ouve os soldados comentando que quem enfrentasse Golias iria ganhar riquezas, ia casar com a filha do rei e ia ser isento de impostos. Eu particularmente tenho uma opinião que se fosse no Brasil e oferecesse isenção de imposto, ia ter fila para enfrentar Golias.
Davi, ele ouve aquele negócio e ele fala: uau, eu vou enfrentar esse cara, é comigo esse negócio. Eu acho muito interessante que Davi está diante de Saul, o rei de Israel, e ele diz: Saul, pode avisar para todo mundo aí que não precisa ter medo mais não, cheguei, eu vou lutar com esse cara aí, eu vou resolver esse negócio, não precisa ter medo dessa situação. Você sabe como é que a história termina? Davi passa perto de um rio, pega 5 pedras, ele vai até aquela batalha, ele atira a sua pedra e a pedra encrava na testa daquele gigante que cai. Davi derrota, os soldados são empoderados ali, eles vão para cima dos filisteus e conquistam uma grande vitória. Tem 2 aspectos muito fortes na sociedade atual que me chamam a atenção. Um aspecto é como nós temos vivido um tempo de mimimi na sociedade atual. É impressionante. É impressionante como nós vemos reclamação para todos os lados. É impressionante como as pessoas, por muito pouco, elas se magoam, se chateiam e já não querem mais algo. Elas mudam de opinião, elas mudam de emprego, elas às vezes rejeitam amigos e muito mimimi. É impressionante, impressionante. Eu tenho a impressão de que as redes sociais passaram a ser muros de lamentação, onde as pessoas vão para lá descarregar suas mágoas, suas frustrações. Mas tem outra coisa que me chama a atenção também na sociedade atual, é a quantidade de fake news que existe por aí. Pessoas que são de um jeito na rede social e na vida real são de maneiras totalmente diferentes, de jeitos totalmente diferentes. Jovens que têm grande coragem e ousadia nas redes sociais, na vida real, mal você ouve a sua voz. Postam fotos da sua viagem, da sua alimentação, da sua ida na academia e por aí vai. Você conhece a pessoa na vida real, você olha para as fotos e fala: será que é a mesma pessoa? O que está acontecendo aqui? Nós vivemos um tempo onde o real não necessariamente é real. Vivemos um tempo onde nós recebemos uma informação e nós temos que perguntar: é verdade mesmo ou não? Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca fomos tão desinformados. Nunca tivemos tanto acesso a pessoas do outro lado do mundo através das tecnologias existentes, mas nunca fomos tão desconectados de pessoas que moram ao nosso lado. Conversamos com pessoas que moram na China, não conhecemos o nosso vizinho. Postamos coisas ao nosso respeito que nem nós mesmos acreditamos naquilo. Sabe, a grande questão nessa noite é o quanto nós estamos dispostos a nos submetermos à vontade de Deus, para sermos de fato a melhor versão de nós mesmos, para sermos o melhor que nós podemos ser, vivermos aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Antes de Davi conquistar aquela grande vitória, ele enfrentou alguns desafios. Eu separei alguns, poderia ter separado vários outros. Davi, ele enfrentou a orfandade de um povo para vencer aquela batalha. No versículo 8, diz o seguinte: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Ei, pera aí, esse povo aqui não eram os servos de Saul, esse aqui era o povo de Deus. Só que era um povo que estava tão descaracterizado que já não eram mais conhecidos como povo de Deus. Agora eram servos de Saul. Quando esse povo aqui vai enfrentar a batalha de Jericó,
O povo de Jericó está apavorado porque, ei, essa galera que está aí fora, eles servem a um Deus que é um Deus diferenciado. Não vai dar para a gente. A cidade de Jericó está apavorada. Aqui os filisteus não têm medo nenhum do povo. O povo já não era mais conhecido como povo de Deus. Eram servos de Saul. Escolha própria. Lembra que um pouquinho antes esse povo disse: ei Deus, nós não queremos mais ser dirigidos pelo Senhor diretamente, não. Nós queremos um rei, porque todos os outros povos têm reis, e nós queremos, como todo mundo, ter reis também. Deus fala: ei, o que está acontecendo, gente? Sempre cuidei de vocês, sempre direcionei vocês. Vocês estão pisando numa terra que eu separei para vocês, e agora vocês me vêm com essa? É isso que vocês querem? Então tá bom, está aqui um rei para vocês. Orfandade. Davi também enfrentou a rejeição da família. Versículo 29, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui, Davi? É interessante que no capítulo anterior, 1 Samuel 16, é o capítulo em que Davi é ungido rei de Israel. Esse evento aqui da batalha com Golias acontece já após Samuel ter derramado óleo de unção sobre a vida de Davi, então ungindo-o para ser o novo rei de Israel. Tem todo um processo até que isso aconteça, você sabe a história. Mas Davi, nesse processo da escolha do novo rei, até pelo seu pai é esquecido. Samuel falou: ô Jessé, cadê seus filhos? Já foram todos? Deus me falou que era um dos seus filhos. Aí Jessé fala: ai, esqueci, cara, tem mais um. Chama lá Davi, gente. Esquecido pelo pai, rejeitado pelo irmão, pelos irmãos. Essa é a situação de Davi. Davi também enfrentou o desprezo da liderança. Não bastasse tudo isso, ele ainda tem que ouvir o seguinte: Saul dizendo: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Orfandade de um povo, rejeição da própria família, e a sua liderança dizendo: Davi, você não dá conta, cara. Não tem a menor possibilidade de você conseguir. Olha para cá, deixa eu falar algo para você. Nunca aceite uma pessoa dizer para você: você não consegue, você não dá conta. Durante 9 anos eu pastoreei adolescentes, e eu repeti para esses meninos e meninas durante 9 anos: vocês não são a geração do amanhã, vocês são a geração de hoje. Vocês são a geração que Deus escolheu para fazer diferença hoje. Vocês são a geração que Deus levantou para mudar o mundo hoje. Hoje. Davi, ele podia ter ouvido isso tudo e falado: uau, eu estou aqui tentando resolver o problema de um povo todo, minha família me rejeita, esse povo é órfão, e não bastasse isso, meu líder está dizendo: não vai dar, Davi, você não dá conta. Davi tinha todas as desculpas para dizer: eu tentei, né, mas não me deram oportunidade. Davi passa por cima disso tudo para se tornar o rei mais importante da história de Israel. Eu vim com algo muito forte no meu coração. Estou diante de pessoas extremamente importantes nessa noite. Tem muito destino profético fantástico nesse auditório nessa noite. Tem pessoas aqui com potencial para mudar o mundo. O mundo. Agora a grande questão é: no que você acredita? Até onde você vai permitir a ação de Deus na sua vida? Qual é a sua expectativa em relação ao que Deus tem para você? Eu tenho aprendido que Deus, ele pode mudar a história da vida de uma pessoa num instante. Inclusive eu creio que nessa noite tem pessoas aqui que vão receber um toque especial de Deus nessa noite. Vão ser alinhadas em relação ao seu destino profético. Deus tinha traçado um caminho para você, você tentou ir por outro caminho. Deus está te trazendo de volta nessa noite. Nessa noite, nessa noite.
Deus trouxe algo muito forte ao meu coração para dizer para vocês aqui hoje: vocês não são dos que desistem. Vocês são a geração que vai transformar o mundo. Vocês são influenciadores culturais. Geração real. Geração real. Então eu quero compartilhar algumas marcas dessa geração real. Uma primeira marca que eu quero compartilhar contigo nessa noite, de uma geração real, uma geração verdadeira, uma geração que vive a realeza. Primeira marca: identidade de filho. Essa é a primeira marca. E é uma das coisas que mais falta na sociedade de hoje. Filiação. Filiação. Davi, mesmo nesse contexto todo de rejeição, olha como é que ele é apresentado. Davi era filho do Efrateu, de Belém de Judá, chamado Jessé. O seu pai, que se esqueceu dele, ainda assim, Davi tinha orgulho de ser sempre apresentado como filho de Jessé. Eu não sei qual que é a sua realidade, não vim aqui para falar só sobre filiação biológica. Não sei seu contexto, tenho acompanhado histórias extremamente difíceis de relacionamento entre pais e filhos, situações em que alguns filhos cresceram inclusive sem a presença de pai e de mãe, situações dificílimas. Mas eu tenho visto um Deus que supre qualquer tipo de ausência na sua vida, cara. Você não tem desculpa não. Não tem desculpa não. Eu conheço uma menina, foi minha adolescente, ainda na sua infância, sua mãe usuária de droga, contrai AIDS, passa para o seu pai, alguns anos se passam, morre a mãe, morre o pai, a menina fica com 6, 7 anos de idade, sem mãe, sem pai. Vai morar na casa de um tio que abusa dela sexualmente. Vai parar na casa de um outro tio que, por causa do receio de tudo que ela já tinha passado anteriormente, vai para o outro extremo de superproteção, inclusive agindo com violência contra essa menina. Eu me lembro dos cultos em que eu estava pregando e que as coisas tinham passado um pouquinho do horário e ela tinha que se levantar 9h15 da noite e voltar para sua casa, porque se ela chegasse depois de 9h30 em casa, mesmo estando num culto, ela tomava uma surra do seu tio. Qual é a possibilidade de uma menina como essa dar certo na vida? Qual é a possibilidade de uma menina como essa viver intensamente os planos de Deus na sua vida? Quantas desculpas essa menina tinha para justificar a sua vida não dar certo? Essa menina resolveu tomar um outro caminho. Em vez do caminho das desculpas, de culpar pessoas pela situação dela, essa menina decidiu agarrar em Deus e falar: Deus, a despeito de tudo que faltou na minha vida, no Senhor eu tenho tudo. Essa menina é líder de célula na nossa igreja. Essa menina tem um casamento lindo. Essa menina tem uma filha linda. Essa menina hoje cuida de outras meninas que passam por situação difícil de não ter um pai, de não ter uma mãe, ou situação de violência dentro de casa. Eu já ouvi de filhas espirituais dela dizendo: essa menina salvou a minha vida. O testemunho dela mudou a minha história. Uma menina que decidiu que receber filiação de Deus. Falar: Deus, o Senhor é meu pai, no Senhor eu tenho tudo. O que faltou dentro da minha casa, no Senhor eu tenho de sobra. Eu não vou viver agarrado em desculpas, não. Eu vou viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Identidade de filho, marca dessa geração. Eu aprendi muito sobre isso um tempo atrás. Eu pastoreei uma igreja nossa numa cidade ao lado, Jacareí. E o meu filho mais velho, o Davi, um dia no Ignição, fazendo bagunça, porque filho de pastor também faz bagunça. Estava ali no Ignição fazendo bagunça, nosso ministério infantil, e a tia do Ignição chega nele, dá uma ajustadinha. Fala: ô Davi, para com essa bagunça aí, cara, o que está acontecendo? Aí o Davi, no alto dos seus 1 metro, vira para ela e fala bem assim: você sabe quem é meu pai? A tia me contando, filho, tinha que ver minha cara ouvindo a tia do Ignição me contando isso. Eu, pastor da igreja, tendo que aguentar essa. Tudo que você puder me dar de ideia do que eu podia fazer com Davi naquele momento, eu pensei, em 1 segundo, me veio uma criatividade fora do comum. Eu falei: e aí tia, como é que terminou esse negócio? Ela falou: eu entrei na farra.
falei, quem é seu pai? Ele falou, meu pai é o Ian, pastor da igreja. Aí eu falei, e aí? Aí ela falou, pastor, aí eu encerrei, né? Eu falei bem assim, tá bom, fica quieto do mesmo jeito. Jacareí é uma cidade ao lado, a gente pega a Dutra para voltar para casa. Enquanto a gente ia para casa, minha criatividade fluindo. Eu falei, o que eu posso fazer com o Davi quando chegar em casa? E eu pensando, a única coisa que me vinha com muita força era uma frase assim, hoje tem. Hoje tem, cara, hoje tem. Eu repetia isso para mim várias vezes. E aí o Espírito Santo fala comigo no meio do caminho. Fala bem assim, ei, o Davizão hoje pisou na bola. Falou, Espírito Santo, mas hoje tem. Hoje tem, Espírito Santo, hoje. E aí o Espírito Santo fala comigo desse jeito, fala, o Davi não podia ter feito isso não, mas uma coisa me chamou a atenção, Ian, o orgulho que ele tem de ser seu filho é um negócio fora do comum. Aí alguns pensamentos começaram a passar na minha mente. Primeiro pensamento, o Davi escapando. Hoje não tem. Puxa vida. E aí o Espírito Santo complementou. Eu me lembro como se fosse hoje, dirigindo, ouvi o Espírito Santo falando comigo. Você tem esse orgulho de chamar Deus de Pai? Você fala para as pessoas, sabe quem é meu Pai? Deus é meu Pai. Aquele dia marcou a minha vida. E não marcou a vida do Davi. Marcou a minha vida. Foi a maior lição de paternidade que eu tive em relação a Deus. Aquele dia, a partir daquele dia eu passei a olhar para Deus de uma maneira diferente. Hoje a coisa que eu tenho mais orgulho de dizer, sabe quem é meu Pai? Deus é meu Pai. Sabe, Deus colocou muito forte no meu coração que algumas pessoas ainda têm dificuldades em relação à paternidade de Deus por experiências que você viveu dentro da sua casa. Sabe, essa é uma noite de cura para você, cara. Essa é uma noite de cura para você. Deus te trouxe aqui neste lugar para ser curado nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma, é uma noite de você perdoar aqueles que causaram mal na sua vida. É uma noite de você liberar perdão, de você liberar essas pessoas do seu coração. E você ter uma conexão com Deus como você nunca antes experimentou na sua vida. Marca de uma geração real, identidade de filho. Segundo, foco na missão. Foco na missão. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Ele era focado. Ele tinha a missão de cuidar das ovelhas, mas ele tinha a missão de ver como estavam seus irmãos, e ele fazia isso diariamente. Foco na missão. Um tempo atrás, durante uma mensagem, eu ouvi uma frase que ganhou meu coração e eu me lembro dela todos os dias. O nosso foco é viver os princípios. O foco de Deus é cumprir promessas. O nosso foco é viver princípios. O foco de Deus é cumprir promessas. Deus o tempo inteiro está agindo em favor daqueles que o amam. Em todas as coisas, Ele está agindo em favor daqueles que o amam. Não seja ansioso por nada, nem mesmo pelo seu destino profético. Não seja ansioso por coisa alguma. Aquilo que Deus promete, Ele se compromete. O que Deus liberou sobre a sua vida, Ele não é homem para mentir, Ele vai cumprir. Todas as promessas de Deus, todas as promessas vão se cumprir na sua vida. Agora você tem que manter o foco no quê? Na missão. Uma das grandes frustrações que eu tenho do meu ministério com adolescentes é olhar para alguns meninos e meninas que queimavam na adolescência e hoje nem na igreja estão. De vez em quando eu me lembro de nomes específicos e choro na presença de Deus por cada um deles. Eu tenho certeza que enquanto eu falo isso, você se lembra de algumas pessoas que já estiveram na caminhada contigo e hoje não estão. Precipitação, ansiedade, não conseguir esperar os processos acontecer. Davi, ele tinha sido ungido rei de Israel, rei.
Samuel já tinha derramado óleo sobre a sua cabeça, mas existe todo um processo até que efetivamente ele assuma o reinado. Durante todo esse tempo, o que Davi teve? Foco na missão. Isso aqui é uma semana de juventude, é uma semana de uma geração que Deus está levantando para feitos extraordinários. Mantenha o foco nas coisas do alto. Mantenha o foco nas coisas do alto. Deus vai fazer na sua vida. Terceira marca dessa geração real é uma geração de feitos inéditos. Feitos inéditos. A gente tem uma frase que a gente repete o tempo inteiro para o nosso time ali em São José dos Campos. Se você quer viver o que você ainda não viveu, faça o que você ainda não fez. A maior definição, ou talvez a melhor definição de insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não tem como. Não tem como. Olha só, nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os para os seus irmãos no acampamento. O texto diz que Davi ia diariamente ao acampamento, mas aqui entra um fato novo. Agora, não era só ir lá ver como seus irmãos estavam, mas agora ele tinha algo novo para fazer. Agora ele tinha um alimento para levar. Agora ele tinha algo inédito para fazer. Gente, presta atenção. É tudo muito simples na vida de Davi, mas essa simplicidade levou ele a vencer um gigante, que abriu todo um espaço para que ele se tornasse o maior rei da história de Israel. Tem coisas muito simples que Deus tem colocado diante de você para fazer, e o seu não fecha as portas para algo fantástico que Deus tinha para realizar na sua vida e através de você. Ei, moçada, Deus está chamando vocês para coisas fantásticas. Não perde tempo não. Não perde tempo não. Nunca antes tivemos tanta distração disponível. É impressionante. Impressionante. Só que Deus está falando contigo de uma maneira muito pessoal, dizendo: ei, eu tenho algo lindo para construir junto com você. Vamos juntos nessa missão. Todos os anos nós temos um tema profético para o ano. Esse ano, na Igreja da Cidade, é o ano de conquistas. Quando o pastor Carlito liberou esse tema profético sobre as nossas vidas, Deus falou muito claro ao meu coração: é um ano de conquistas inéditas. Conquistas inéditas. Eu vim para cá nessa noite com isso muito forte no meu coração. Tem pessoas aqui nessa noite que receberam já um direcionamento de Deus. Você vem perguntando há algum tempo para Deus: Deus, o que você quer da minha vida? Você já recebeu um direcionamento de Deus, só que você entrou aqui ainda assustado com o que Deus falou com você. Talvez eu tenha vindo aqui essa noite só para ser boca de Deus na sua vida. Deus falou contigo, só vai e faz. Deus falou contigo, só vai e faz. Vai e faz. Deus, Ele vai fazer algo fantástico no meio disso tudo. Fantástico, fantástico. Quando eu pastoreei a igreja da cidade em Jacareí, eu vinha pedindo para Deus, falava: Deus, nós temos vivido coisas tão lindas na nossa igreja, e eu queria entrar nesse ministério de cura, Deus. Eu queria experimentar esse negócio de orar por alguém e ver essa pessoa sendo curada. Deus já tinha liberado isso sobre o meu filho, Davi. Meu filho do meio, o Rafa, tinha uma alergia terrível, onde a alimentação dele era toda diferenciada. Era um negócio muito complicado a situação do Rafa. E um dia nós estávamos almoçando, e o Davi parou o seu almoço, ele colocou as 2 mãos na cabeça do Rafa e orou desse jeito, falou: Papai do céu, no nome de Jesus, cura o dodói da barriga do meu irmão, em nome de Jesus, amém. Ele orou gritando, sacudiu a cabeça do Rafa, o Rafa anda meio balançando até hoje. Davi olhou para mim e falou bem assim: pronto papai, está curado. Baixou a cabeça e continuou comendo.
O Rafa, ele não podia comer pão de sal, porque podia ter sido feito na bancada do pão de queijo, ele tinha uma alergia à proteína do leite, e só isso traria reações terríveis, terríveis. A gente está voltando para casa naquele dia, o Rafa fala: papai, eu queria tomar iogurte quando chegar em casa. Nunca tinha pedido, ele nem sabia o que eram essas coisas, ele nunca tomou. Meu coração fica desse tamanhozinho. E aí Deus fala para mim no carro. Aliás, eu tenho percebido que andar de carro com meus filhos é sempre um momento de Deus falar, né? Deus, ele vira para mim no carro e fala bem assim: quem tem mais fé, você ou o Davi? Porque o Davi liberou uma palavra dizendo: pronto, está curado. Eu falei: oh Deus, aí não. Chegamos em casa, eu sou casado com uma médica, a Jo é médica. Eu falei: Deus, eu tenho fé, tá? Mais fé que o Davi. Mas eu tenho uma esposa que o Senhor me deu também, que é médica. Como é que eu vou convencer a mulher que tu me destes a dar iogurte para o Rafael, Deus? Eu entro no quarto para falar com a Ju está chorando. Ela olha para mim: Deus falou contigo? Tá, eu já mandei um coraçãozinho para Deus. Falei: Deus, fez completo o negócio, obrigado. Falou. Ela falou: então vamos dar. A gente dá iogurte para ele. Confesso para vocês, passei aquela noite na porta do quarto deles, olhando para ele. O Rafa tomou o seu iogurte, pediu para repetir, para testar minha fé. Tomou, dormiu, fez o que ele faz toda noite, roncou, babou, falou, dormindo. Não teve nenhuma reação. No dia seguinte ele pede queijo. A gente deu queijo, passou manteiga no pão. O Rafa nunca mais teve nada, resumindo a história, nunca mais teve nada. Ali na igreja em Jacareí eu falo: Deus, eu quero ter essa experiência eu orando agora. Uma moça vem com um caroço gigante no pescoço. Pastor, você pode orar por mim? Eu falei: posso, e agora? Vamos orar. Levei ela para dentro do meu escritório. Só que Deus, ele não queria que a experiência fosse individual. Mais uma vez era uma experiência familiar. Os meninos entram no meu escritório, daquele jeito sutil que criança entra em algum ambiente. Falo: meninos, pega leve que o pai vai orar aqui pela moça. O Davi, quando fala em oração, ele já... Mas por que você vai orar por ela? Ela tem um caroço no pescoço. Quer orar comigo? Quero, papai. Eu coloquei a mão no pescoço dela, o Davi colocou a mão junto. Eu comecei a orar liberando cura sobre a vida dela. Quando nós terminamos de orar, eu perguntei para ela: você crê que algo aconteceu aqui? Ela falou: eu creio, pastor. Eu creio que eu recebi a minha cura nessa noite. O Davizinho, 5 anos de idade, 6 anos de idade já tinha. Ele vira para ela e fala bem assim: vai demorar um pouquinho, tá? Mas papai do céu vai curar você. Aquela moça, ela passa uma semana com aquele caroço ainda no pescoço. Quando ela acorda no sábado seguinte, ela coloca as mãos, não tinha nada. Ela volta falando: pastor, eu apliquei fé naquela oração e eu recebi a minha cura. E pastor, na hora que eu acordei, que eu não senti o caroço, eu lembrei das palavras que o seu filho falou para mim: vai demorar um pouquinho, mas papai do céu vai curar você. Sabe por que eu estou compartilhando esse testemunho de cura contigo? Porque tem mais uma coisa que Deus está fazendo aqui nessa noite. Deus está levantando uma geração para ministrar o sobrenatural por onde for. Seu evangelismo não vai ser mais só falar de Jesus para as pessoas, não, mas você vai demonstrar esse Jesus na prática. Você vai estar na rua, pessoas vão estar enfermas ali, você vai parar e vai orar por elas, vai falar: olha, eu creio que algo vai acontecer na sua vida agora. Agora você vai colocar as mãos, pessoas vão se levantar, curadas. E quando você falar de Jesus, tudo que elas mais vão querer é receber esse Jesus na sua vida. Sabe, Deus está levantando uma geração que não vai ser uma geração marcada pelo seu conhecimento bíblico somente, mas vai ser uma geração marcada pela sua vivência da Bíblia. Vão receber aquilo que Jesus já liberou sobre a sua vida, quando Jesus disse: aqueles que creem em mim
farão essas obras que eu fiz, e farão obras ainda maiores do que essa. Quem recebe isso sobre a sua vida? Eu creio que nessa noite Deus está levantando jovens, para fazer feitos extraordinários. Quando foi ministrado aqui no momento de dízimos e ofertas, eu vibrei no meu coração, porque Deus tinha trazido isso a respeito do que ia acontecer aqui nessa noite. Deus está liberando uma unção sobre a sua vida, sobre a vida de alguns aqui hoje, para novos empreendimentos. Jovens que vão começar startups e vão ganhar muito dinheiro. Só que você vai ganhar muito dinheiro de uma maneira sábia. Você não vai ser daqueles que acham que isso tudo é para você, não. Está muito claro para você que a sua prosperidade está atrelado à expansão do reino. Você vai ser um patrocinador do reino. Você vai patrocinar a plantação de igrejas. Você vai patrocinar envio de missionários. Feitos inéditos. Uma outra marca é a marca da honra. Jessé, ele fala para Davi: leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Eu acho isso aqui demais. Honra a liderança. Honre sempre pais, líderes, pessoas mais velhas, autoridades políticas, pastores. Lembre-se sempre que toda autoridade é instituída por Deus. Devemos orar pelos governantes do nosso país. Gente, é impressionante essa polarização que a gente vive hoje, só atrapalha. Deixa eu falar algo para você aqui, não pega mal comigo não, mas a eleição já acabou. Hoje quem está governando, a despeito de você gostar ou não, é o seu presidente. Não é presidente de quem votou nele, ele é presidente da nossa nação. Você pode não concordar com algumas decisões dele, não tem problema nenhum, mas você precisa honrar e orar por ele. Não é uma questão de gostar ou não. Toda autoridade é instituída por quem? Ou você acha que Deus errou nessa? Ou você acha que Deus pisou na bola? Não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão de seguir aquilo que a Bíblia orienta. Você pode discordar, não tem problema nenhum nisso, mas você tem que orar. E você não pode entrar no coro daqueles que ficam sentando o pau nas redes sociais. Guarda teu coração. Ora. Presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, pastor, seu chefe, seu pai, sua mãe. Honra, gente. Eu tenho orado por isso todos os dias, para que essa geração que Deus está levantando seja uma geração marcada pela honra. Jovens que honram as pessoas. A gente vê tanto desrespeito por aí, no nome de Jesus. Você não vai ser desses, não. Você vai ter uma marca muito clara na sua vida, a marca da honra. Nós repetimos o tempo todo na nossa igreja: a vida flui através da honra. A vida flui através da honra. Uma quinta marca: obediência. Obediência. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Ei, juventude, olha para cá. Quando acontecer alguma coisa, não é se, é quando, que vai acontecer. Quando acontecer alguma coisa que trouxer alguma frustração para você, trouxer alguma chateação, quando você não concordar com algo, quando você se entristecer com a posição até de um líder seu na igreja, não sai da igreja não. Sai da igreja não. Sabe o que eu tenho aprendido? Um filho só sai enviado. Só sai enviado. Eu tenho orado para que essa nova geração seja a geração que dê um basta nesse êxodo de uma igreja para outra. Se você veio de outra igreja para cá, sem problema nenhum, mas você não vai continuar esse ciclo não. Aqui é a sua casa, fica aqui. Nós frutificamos quando nós ficamos no lugar onde nós fomos plantados.
Você foi plantado nessa casa, honra essa casa aqui. E só vai para um outro lugar enviado pelos seus líderes espirituais. Pastor Carlito sabe que eu tenho um compromisso com ele e com a igreja. Para onde a igreja entender, e ele na sua liderança entender, que precisa me enviar, que é o melhor lugar para eu exercer o meu ministério, eu estou à disposição. Quando eu fui para Jacareí pastorear a igreja, eu me lembro da nossa conversa, ele virou para mim e falou: filho, nós temos uma necessidade em Jacareí, eu gostaria que você fosse para lá, mas eu quero te dar um tempo para você pensar e me dar uma resposta. Eu olhei para ele e falei: ok, pensei, vou. Ele falou: não, mas você pode gastar mais tempo pensando. Eu falei: pai, como é que eu vou gastar um tempo pensando nisso? Existe uma necessidade, eu entreguei minha vida para o reino, para o ministério, tem uma necessidade lá, Deus trouxe ao seu coração que eu sou a resposta para essa necessidade lá. Eu vou dizer para você, vou pensar? Eu vou dizer para você, vou orar a respeito? Não, pai, eu estou totalmente disponível para o reino, é para lá que eu tenho que ir, eu sou flecha, pai, só me lança, eu vou. 2 anos depois nós estávamos numa padaria tomando um café, ele falou: filho, eu preciso de você de volta, eu preciso de você em São José novamente. Aí eu falei: pai, só vamos adiantar a conversa, não precisa vir com aquele papinho de dar um tempo para pensar, que você já sabe como é que vai terminar essa história. Nunca me arrependi de ter seguido os direcionamentos que eu tenho recebido através dos meus pais espirituais, nunca. Eles acertaram em todas? Não. Mas eu nunca me arrependi ainda assim, porque existe uma graça especial de Deus quando nós obedecemos. Existe uma graça especial. Ei, moçada, a geração atual, ela não é uma geração marcada pela obediência não, tá? Pelo contrário, é uma geração extremamente rebelde. Só que vocês não são todo mundo. Vocês não são todo mundo, não. Vocês são uma geração real. Uma geração real. Essa geração aqui, marcando uma geração, essa geração MAG, é uma geração marcada pela obediência. Pela obediência. E tem bênçãos especiais de Deus na obediência. Sexto e último, para fechar aqui, autenticidade. É uma sexta marca que eu quero compartilhar contigo e fechar aqui. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Davi, ele fala: olha, Saul, eu não dou conta de lutar com essa armadura sua não. Eu não dou conta de lutar com essa espada sua não. Eu tenho um jeito meu que Deus me deu, eu tenho uma forma de lutar que Deus me confiou, e é desse jeito que eu vou vencer, Saul. Eu já lutei contra um leão, já lutei contra um urso, e foi dessa forma que eu venci, e é com essa estratégia que eu vou para cima. Davi, ele vai para aquela batalha com Golias, e eu gosto que o texto bíblico diz que ele correu. Ele está diante de um gigante, e o texto diz que ele corre em direção a Golias. Ele gira a sua funda e acerta o cabeção. Não seja uma cópia de outras pessoas, seja a melhor versão de você mesmo. Você não tem que falar como o outro fala, você não tem que pregar como o outro prega, você não tem que cantar como o outro canta, você não tem que tocar como o outro toca, você não tem que fazer aquilo que os outros fazem. Deus deu algo para você que é seu e ninguém tira isso de você. Tem o seu lugar, tem o seu espaço, seja a melhor versão de você mesmo. Você não está competindo com outras pessoas para ver quem é melhor do que quem. Você está lutando contra a sua carne, você está lutando contra o inferno. Essa sim é a sua luta, contra as potestades do mal. Agora, você não está competindo contra outros para ver quem é o melhor. Seja a melhor versão de você mesmo. Tem muito potencial aqui essa noite, gente. Tem muitos Davis aqui essa noite. O que você vai fazer com esse potencial que Deus deu para você? O que você vai fazer com isso?
Gideão, ele estava escondido, apavorado. O anjo do Senhor chega até ele e diz bem assim: olá, poderoso guerreiro. Gideão dispara de reclamar. Fala: ei, que bom que você apareceu, anjo do Senhor. As gerações anteriores foram marcadas pela manifestação de Deus linda. A gente sem condições, hein? Estamos aqui escondidos, os midianitas vêm todo ano, sai roubando tudo, detonando tudo aqui. Você está onde, anjo? A gente precisa ser liberto. Aí o anjo do Senhor, para mim, faz uma das expressões mais lindas da Bíblia. Ele diz o seguinte: com a força que você tem, Gideão, vai e liberte o meu povo. Com a força que você tem, olha para cá, olha para cá. Com a força que você tem, vai e faça a diferença. Com a força que você tem, vá e faça a diferença. Com a força que você tem, vá e mude esse mundo. Transforme o seu bairro, transforme a sua faculdade, transforme a sua escola. Foi Deus que colocou esse potencial dentro de você. Você não pode guardar isso só contigo, não. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer diferença. Os dias estão passando, as coisas estão acontecendo, tem gente morrendo. O que você está fazendo para mudar isso? Uma influência esse final de semana foi abandonada menos de 24 horas antes do seu casamento. Recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo: ei, não vou mais casar contigo. A menina pega e se joga do 9º andar do seu apartamento na frente da sua mãe, pula e morre. 139 mil seguidores no Instagram. As fotos de alguém extremamente feliz, por dentro uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, que resolve dar um final na sua vida. O Whindersson Nunes, alguns dias atrás, fez seu desabafo na internet. Um homem conhecido por ser engraçado, comediante, mas que daqui a pouco está dizendo: olha, isso aqui tudo é fake, na verdade eu estou numa depressão terrível. Terrível. Pessoas estão vivendo vidas de mentira por aí. Você tem a verdade que liberta dentro de você. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Ei, geração real, se levante. Ei, geração real, faça a diferença por onde for. Ei, geração real, deixe as inutilidades de lado, futilidades de lado, para viver aquilo que Deus sonhou para você. Você não foi criado por acaso, você não é obra de uma coincidência, você tem um projeto, um plano de Deus na sua vida. Faça alguma coisa com isso. Faça a diferença. Por menor que você seja, o Deus que colocou o destino dentro de você é um Deus grandioso, que colocou um destino grandioso dentro de você. A minha oração para Deus tem sido todos os dias: Deus, que eu possa viver intensamente tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Deus, intensamente. Deus, que a marca da minha vida seja intensidade. Minha oração sobre a sua vida hoje é essa também, que a marca da sua vida seja intensidade. Eu tenho visto coisas lindas. Eu tenho visto adolescentes que têm entendido isso e têm promovido transformações radicais onde moram, na sua escola, na sua família. Adolescentes que aceitaram Jesus e ganharam toda a sua família para Jesus. Jovens que têm promovido avivamentos dentro de universidades. Ei, o que você está fazendo da sua vida, cara? O que você está fazendo da sua vida? No que você tem gasto a sua vida? Eu todos os dias entro no quarto dos meus filhos e oro com eles dizendo: Deus,
estão aqui 3 influenciadores culturais, 3 homens que vão mudar a história desse mundo. Que eu nunca atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, que eu seja um empoderador do destino deles, o tempo todo. Várias vezes já chorei olhando para os meus filhos e tendo um vislumbre do que vem pela frente na vida deles. Tem muito destino lindo aqui essa noite. Faz valer a pena. Faz valer a pena o que Jesus fez por você. Faz valer a pena. Vamos ficar de pé.